De um lado, crianças em abrigos querendo e precisando do aconchego de um lar. Do outro, milhares de pessoas numa fila para enfrentar o processo de adoção. Desde 1996, a primeira vara da Infância e Juventude de Vitória realizou mais de 1000 adoções. Durante 15 anos, o casal Patrícia e Marcelo viveram um casamento solitário. A casa vazia e o silêncio absoluto evidenciava a falta de filhos. Uma história transformada nos últimos anos. Presente de Deus e não tem como nos emocionar, né? E que foram esperados com muito amor e que hoje eu vejo que a minha vida era totalmente incompleta. Que é um amor tão grande que a gente não consegue explicar. Uma criança que realmente a gente até então não conhecia, que no momento que você vê, você sabe, olha, aquele é meu filho. E assim, com as duas adoções foi a mesma coisa. Sara e Samuel chegaram vindos de Deus, eu creio nisso absolutamente. E que a minha vida se transformou, a do meu marido. E que quem dera se nós pudéssemos adotar mais. Eu sempre brinco que se pudesse adotar mais uns 3. A decisão de adotar surgiu em 2008, depois de descobrirem que não poderiam ter filhos. A chegada do Samuel durou 2 anos de espera e mostrou a coragem e o amor sem preconceitos. Para você ser pai e mãe, você não precisa estar gerando um filho, né? Mas que a adoção tem que vir principalmente do coração e que assim é uma coisa maravilhosa. É você se dispor a um amor incondicional a uma pessoa que até então você não conhecia, como numa gravidez, né? Mas que assim, eu não vejo diferença, mas que é maravilhoso. Gerar significa criar, conceber, produzir, formar. Palavras que se encaixam perfeitamente à fecundação e à gestação de um novo ser. Para adotar, também é necessário criar dentro de si a mesma vontade. A família conquistada pelo casal foi apenas mais uma das muitas encaminhadas pela primeira vara da Infância e Juventude de Vitória. É um grupo de profissionais que cuidou disso durante todo esse período, com muito zelo, com muito cuidado. Então, de certa forma, eu particularmente me sinto muito gratificado, porque foram 1004 até dezembro adoções exitosas. Não houve nenhum tipo de problema, entendeu, que tenha causado uma repercussão negativa. Entre 1996 e 2012, a primeira vara da Infância e Juventude de Vitória alcançou a marca superior a 1000 adoções, número que reflete o trabalho de responsabilidade com os direitos das crianças e adolescentes. Com o advento da lei, para nós aqui da vara, não representou muita novidade, porque essa prática já era exercida aqui, tanto com relação à raça, idade, problema de saúde, entendeu? Então, não houve assim, uma modificação radical para nós. Óbvio que agora nós estamos percebendo que há uma mudança de cultura, né? Mas esse trabalho já vem sendo desenvolvido pela vara há muito tempo. Esta semana, a TV Justiça Espírito Santo traz 2 decisões que envolvem operadores do direito e o crime organizado no estado. A primeira é sobre o processo de morte do advogado Joaquim Marcelo Denadai, morto em abril de 2002. A 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça confirmou decisão do Poder Judiciário Capixaba e negou recurso à defesa de Sebastião Pagotto, que tentava descaracterizar o crime de corrupção de testemunha. O empresário foi condenado por homicídio e por subornar testemunhas para alterar declarações prestadas à Justiça. A segunda decisão é sobre a morte do juiz Alexandre Martins de Castro Filho, que completa 10 anos no dia 24 de março. A Justiça no Espírito Santo julgou e condenou 7 dos 10 acusados de envolvimento no assassinato do magistrado. Os acusados da execução, que incluem Odécio Martins da Silva, o Lumbrigão, e Giliardi Ferreira, foram julgados e condenados pelo Tribunal do Júri de Vila Velha.
A justiça julgou e condenou também os acusados de intermediarem o assassinato. Faltam ir a julgamento 3 acusados de mandar matar o juiz: o coronel da reserva da Polícia Militar, Walter Gomes Ferreira, o policial civil, Cláudio Luiz Andrade Batista, o Calu, e o juiz aposentado compulsoriamente, Antônio Leopoldo Teixeira. O processo tramita na 4ª Vara Criminal de Vila Velha. Doação de órgãos. Uma campanha de conscientização foi realizada pela Coordenação de Serviços Psicossociais do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. O número de doadores de órgãos no Brasil cresce a cada dia e, com ele, o índice de transplantes realizados no país. A Caroline foi uma agraciada, ganhou uma nova vida. Eu sei que a doação de órgãos é uma questão muito complicada. É delicado, porque ninguém quer falar sobre o dia em que você vai morrer. Ninguém quer falar sobre isso, sabe? É um assunto muito delicado, mas eu pude ver que vale a pena, sabe? Você ajudar outras pessoas. Na verdade, você vai estar salvando vidas. O Programa Público Nacional de Transplantes de Órgãos e Tecidos é um dos maiores do mundo. Apesar disso, hoje, quase 90 mil pessoas esperam na fila por um transplante. Aqui no estado, são cerca de 1.800 pessoas. Por isso, campanhas de conscientização são fundamentais para que todas as dúvidas fiquem esclarecidas. Eu quero ser um doador, o que eu preciso fazer? Hoje, para ser doadora de órgãos, você não precisa deixar nada por escrito. Antigamente existia que as pessoas se declaravam doadoras em carteira de identidade, carteira de motorista. Hoje não mais é necessário isso. Então o que é importante hoje é você conversar com a sua família. E você tendo esse diálogo com a família, demonstrando que você tem esse desejo de se tornar um doador de órgãos, é a família quem decide após qualquer situação, né, que venha a ocorrer um óbito. A gente pode escolher quem vai receber o órgão doado? O receptor ele não pode ser escolhido nos casos que você tem óbito, né? Se for uma doação em vida, geralmente é quem é da família, né? Então existe toda essa compatibilidade e acaba tendo essa possibilidade. Mas nos casos de constatado o óbito, não tem como ser escolhido o receptor, porque aí precisa passar por uma central de transplantes, né? No caso aqui no estado a gente tem a nossa central de captação de órgãos, que é onde aconteceu um óbito, notificou a gente vai cadastrar esse paciente no sistema. E só aí que a gente vai saber quem é o doador, porque existe uma lista única que é seguida. E quem pode doar órgãos? Existem 2 tipos de doadores, né, que são os doadores vivos, e aí tem que ser uma pessoa saudável para estar doando, principalmente para a família, né, desde que tenha compatibilidade. E aí podem ser doados órgãos como rins, como medula óssea, pode ser doado parte de pulmão, né? E esses são os doadores vivos. Agora, os doadores que foi constatado óbito, podem ser doadores desde que eles não tenham nenhuma doença, né, que vá desfavorecer, né, a doação, e desde que a família queira doar algum órgão deles. Então, nesse caso, a gente tem um paciente em morte encefálica que, após fechado esse diagnóstico, né, médico, ele pode ser doador de múltiplos órgãos. Pode doar fígado, pode doar pulmão, coração. Nesse caso, só constatado o diagnóstico de morte encefálica. E se for um paciente que teve um óbito por parada, que o coração parou, né, parada cardiorrespiratória, a gente pode ter a doação de tecidos, que aí aqui no estado, a gente tem a doação de córneas. E aí a gente tem até 6 horas assinado o termo de doação pela família para realizar essa captação da córnea. E é justamente a conscientização de servidores, magistrados e do público em geral que motivou o Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em parceria com o Rotary Club e a Secretaria de Estado da Saúde, a montar um estande com informações no Fórum de Vila Velha. É importante, né, estar levando os magistrados e servidores a estarem refletindo sobre esse tema tão importante para a sociedade. Por que não trazendo, né, essa reflexão para o judiciário, sensibilizando a todos, né? O presidente e fundador da ONG Providas Transplante, o paulistano Adalto Vieira, explica que quando uma pessoa tem morte encefálica constatada, em geral, a doação de órgãos e tecidos pode salvar 5 ou 6 pessoas. E para ser doador, é bem simples.
Você já pensou o que você vai fazer com seus órgãos depois que você vier a morrer? A pessoa para um pouco. Eu digo, não, porque você tem 3 opções. Uma é enterrá-los, a outra é cremá-los, e a terceira opção, que é a grande opção de vida que a pessoa pode decidir, é doar. Ou seja, mesmo no momento da morte dela, ela pode deixar falado com a família, discutido com a família, que ela quer ser um doador de órgãos, que ela quer ter esse gesto de grandeza, que ela quer ter esse gesto de amor para o próximo. Porque, veja, no meu caso, se aquela mãe, naquele momento, tivesse dito não, ela tinha dito não à minha sobrevivência. Então, ela tinha, naquele momento, sem saber, o poder de me dar a vida, como ela me deu, ou a minha morte. Dúvidas, informações e a sensibilização já transformaram o pensamento de algumas pessoas. Eu gostaria de ser doadora de órgãos para poder ajudar uma nova vida, né? Tanto em vida, que você pode ajudar, ou se no meu falecimento deixar claro para minha família, que eu gostaria de ser uma doadora. E o Repercussão da Semana termina aqui. Obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.